Semana retrasada nós falamos de sermos guiados pelo Espírito Santo. Hoje nós vamos falar de estar cheio do Espírito Santo, né? O Espírito de Deus sabe de todas as coisas e nós vamos falar que nós devemos ser cheios mesmo do Espírito Santo de Deus. Vou fazer como foi 2 domingos atrás, eu vou fazer um pequeno resumo aqui para a gente poder conectar, né? Porque seria a parte 1 e parte 2, e para ver o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Eu lembro que nós lemos, ou se você lembra aí, que nós lemos Romanos capítulo 8, amém? Acharam aí Romanos capítulo 8, versículo 14? Fala assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus, amém? Lembra desse texto? Então, os filhos de Deus, eles são guiados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos ensina, Paulo está passando isso para a igreja lá em Romanos, que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Para Gálatas ele fala basicamente a mesma coisa, usa outras palavras. Ele disse assim, em Gálatas 5,16, por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Amém? De modo nenhum. Se você está vivendo no Espírito como filho de Deus, né, o teu prazer não vai ser nas obras da carne, mas vai ser o quê? Viver no Espírito, caminhar e vai em comunhão com o Espírito, ouvindo a voz do Espírito, a direção do Espírito Santo para a sua vida. E ele vai estar trabalhando, é lógico que é um processo, ele vai estar trabalhando em você, vai estar produzindo o fruto do Espírito na sua vida e você vai crescendo. A vida do crente, né, como filho de Deus, é assim, deve ser assim. Um crescimento constante de aprendizado, de busca, de entrega, porque é filho, né? Filho quer ter relacionamento com o pai, amém? É lógico que é assim. Imagina se teu filho, meu filho, mas não vive na mesma casa que você e não fala contigo. Já imaginou isso? Já se colocou? Já parou para pensar nisso? Ele não tem um relacionamento, é alguma coisa que está errada. O filho provavelmente deve estar em desobediência, porque não quer ter relacionamento com o pai. E aqui a gente sabe que nós somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo, queremos as coisas do céu. Queremos caminhar nas coisas do céu. E Paulo fala isso, olha, no versículo 17 ele fala assim, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Então a gente entende que não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou a gente faz um, ou a gente faz outro. Ou caminha na obediência, ou caminha na desobediência. Não tem jeito, não dá para ser metade. A Bíblia fala, Apocalipse fala que não dá para ficar em cima do muro. A gente sabe, em cima do muro não é de Deus. A gente precisa assumir a nossa identidade como filhos de Deus e caminhar no Espírito. Isso a Bíblia nos ensina. Paulo passa isso para a igreja, né? Paulo manda as cartas orientando, e Paulo não fala de si mesmo. Paulo, ele recebe de Deus, recebe de Jesus esses ensinamentos, e a gente vai para a palavra. Eu imagino naquele tempo que não tinha palavra, devia ser muito mais difícil. Então os apóstolos, eles eram ali a palavra, assim, o Espírito de Deus usava aqueles homens e eles ali expressavam a palavra de Deus. Hoje nós temos a bênção, né, assim, de ter a palavra já escrita, já está revelada, já está ali num papelzinho. A gente tem que ter o trabalhinho assim só de abrir a Bíblia e mergulhar nesse rio. A gente cantou aqui, eu quero beber dessa água. Então, abra a Bíblia, tenha tempo de oração como filho, mergulhe nisso, você vai experimentar um crescimento, você vai experimentar coisas novas. E a gente vê que Paulo, ele, como eu já falei, ele não ensina dele mesmo, ele aprendeu e agora ele passa. A gente vai lá na Bíblia, em João capítulo 16, versículo 13, Jesus falando assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará. A gente vê que Jesus fala, agora Paulo está passando, Paulo passa para a igreja exatamente o que Jesus falou que ia acontecer. Olha aí, ele os guiará a toda a verdade. Quem é a verdade? Ninguém sabe quem é a verdade? Cristo. Amém, aleluia.
Eu não escutei, Cristo é a verdade, não é assim? Amém? Cristo é a verdade. Então o Espírito Santo vai guiar a gente para onde? Para a verdade, para Cristo. Olha, ele vai falando aqui, ó, não falará de si mesmo. Gente, olha, o próprio Espírito, ele veio para não fazer, assim, falar dele mesmo, mas ele vai anunciar Cristo para a gente. Ele vai falar assim, olha, você precisa de Cristo, eu preciso de Cristo, nós precisamos de Cristo. Sem Cristo, estamos perdidos. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos, é o Espírito de Deus que vai nos convencer, vai mostrar para a gente o quanto nós precisamos caminhar. Jesus é o caminho, em Cristo. Caminhar na verdade, que é Cristo. E vida, que é Cristo. Porque sem Cristo, nós estamos mortos. Não é assim? Amém? A Bíblia fala sobre isso, você conhece a palavra, você sabe. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, Efésios capítulo 2. Cristo é vida, ele entrou em você e você vive, porque Cristo vive em você. A gente precisa entender isso, ó. E o Espírito de Deus não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, Jesus está falando, o Espírito vai me glorificar, Jesus falando, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Quer dizer, não é eu posso ser o cara mais inteligente do mundo, mas se eu não tiver o Espírito Santo de Deus, eu não consigo entender isso, que eu preciso, eu não vou conseguir entender que eu preciso, porque se eu me agarro na minha sabedoria, eu não preciso. Mas se eu me rendo à ação do Espírito Santo, eu posso ser o cara mais sábio do mundo. Eu vou começar a entender que eu preciso também de Jesus. Então não deve ser pela sabedoria, pelas nossas forças, mas é pelo Espírito Santo. É Ele que vai fazer a gente conhecer Cristo. É o Espírito de Deus. E tudo que pertence ao Pai é meu, por isso que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Toda a revelação é uma caminhada até a volta de Jesus de aprendizado, o Espírito Santo ensinando a gente. É por isso que Paulo fala vivendo, Eu estou aqui, a palavra é um livro espiritual, a gente pedia, Espírito Santo, me ensina, eu quero aprender disso, eu quero conhecer a tua verdade, eu quero conhecer da tua palavra. É um relacionamento diário, é bebendo desta fonte diariamente, Eu já preguei uma vez aqui, o teu corpo precisa de água, natural, eu não posso ir lá beber dessa fonte por você que tem que ir lá, sair do teu lugar, ir lá na geladeira ou na torneirinha lá e beber dessa água, porque o teu corpo precisa. Se eu for beber para você, você vai continuar com sede. É da mesma forma, nós sabemos, então existe a fonte, nós precisamos individualmente tomar a decisão de querer beber, e o Espírito de Deus, você falar para Ele, Senhor, me ajuda, me revela, me ensina da palavra. É isso que a gente vê na palavra, é isso que os apóstolos passavam para a igreja primitiva, e é isso que a gente precisa no tempo de hoje. Porque se nós, como filhos, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se nós não somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, somos guiados por quem? Mas como filho, a gente tem convicção de que nós somos guiados. Mas se você não está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, você está sendo guiado por quem? Talvez pela sua própria força, como eu já falei, talvez pela sua sabedoria, ou talvez até mesmo por espíritos enganadores. Eu falei semana retrasada, lembra disso que eu falei? Existem espíritos enganadores que saem para trazer engano, para levar vocês a confiar em vocês mesmos, na força do teu braço, na tua sabedoria, até que não existe Deus, então, e muito mais, espíritos mentirosos, ensinamentos e doutrinas de demônios. A Bíblia mostra isso para a gente. Isso nós falamos semana passada, e nós precisamos estar bem atentos, como filhos de Deus, caminhar cheio do Espírito Santo. Aí você vai para a Bíblia em Atos, você vai ler, você vai ver a expressão ser cheia do Espírito Santo. Quantos já leram em Atos assim, cheio do Espírito Santo? Você vê várias vezes a palavra ser cheia do Espírito Santo.
E quando você começa a ler os textos, né, o contexto, você vai ver que é exatamente a ideia de que as pessoas estão sendo guiadas pelo Espírito Santo, estão vivendo o Espírito Santo, pelo Espírito Santo ali, estão sendo usadas pelo Espírito Santo. Você vai ler todos os textos, você vai entender o contexto, vai ver que exatamente são pessoas que estão caminhando como filhos de Deus, se submetendo a uma direção do Espírito Santo para a vida deles. Sinais de uma vida cheia do Espírito Santo: santidade ou separação, bons testemunhos, né? E a manifestação do fruto do Espírito Santo de Deus. Amém? Dons, a gente sabe que os dons, ele dá para quem ele quiser o Espírito Santo, mas não é um sinal de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, que a gente vê às vezes pessoas que manifestam, porque Deus pode usar até uma pedra, se Ele quiser, pode usar quem Ele quiser, mas não é um sinal de que a pessoa está cheia. Tem muitas pessoas, às vezes, que vivem, manifesta mesmo, ou fala em línguas, mas não vive cheia do Espírito Santo, não vive em obediência, às vezes tem se rebelado, porque já foi dado, está lá naquela pessoa. Isso não é sinal. Sinais são testemunho de separação. Lembra que nós lemos lá, né, quem vive no Espírito fala... Não vive nas obras da carne, porque sabe que existe um conflito entre um e outro. Então, assim, eu fui lendo bastante sobre ser cheio do Espírito Santo, e eu queria ler um texto de Efésios capítulo 5, versículo 14, que Paulo vai falar para a gente ser cheio do Espírito Santo ali. E se você ver todo o contexto, Paulo começa no versículo 1, ele falando de filhos de Deus, sejam imitadores de Deus, né? Se submetam ali. E ele fala alguns versículos, 2 ou 3, se eu não me engano, e depois ele já vai passando logo para filhos da desobediência. Aí ele vai fazer uma lista grande. São filhos que estão caminhando com más companhia, as pessoas são desobedientes aos pais e práticas pecaminosas, que está uma lista bem grande. Você pode ler depois em casa, já no versículo 14. Olha o que Paulo vai falar no versículo 14. Ele vai, pelo que diz, você pode ler depois o restante em casa, e desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Queria que você botasse a mão assim, só uma brincadeira assim, se tem alguém dormindo, fala, desperta aí, você que dorme aí, ó, desperta. E se é espiritual, se tem alguém dormindo espiritual, desperta, ó tu que dorme, ó tu que dormes, né? Engraçado, quando eu fiquei meditando nesse texto, né, ele fala assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. A carta de Efésios está sendo escrita para a igreja, possivelmente para crentes. A gente vê que ele faz uma recomendação para filhos obedientes e para filhos desobedientes. Aí eu fiquei vendo assim, gente, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. A gente sabe que não são mortos aqui físicos, mas são mortos espirituais. E o que eu entendo aqui é que tem pessoas, às vezes, que está como adormecida, parece até morto, está no meio dos ímpios e parece igual. Parece igual, não tem diferença. E é o que o Paulo está falando aqui, olha, porque você vê o contexto, ele está falando para filhos obedientes e filhos desobedientes. Agora ele fala, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. É alguém que está no meio, é um grupo talvez na igreja em Efésios que estava no meio dos ímpios e era igual, não sabia diferenciar, parecia que estava morto, igualzinho aos que eram mortos. Não sabia, não dá para identificar. E ele dá o comando, desperta, como que o Espírito fala, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo, porque nós somos chamados para estar em Cristo, para refletir Cristo para as outras pessoas, e ele vai falar, e aí Cristo te iluminará. É alguém que as pessoas não conseguem ver Cristo na vida delas.
Hoje, esse era aquele tempo de Paulo só, gente. Era só naquele tempo. Hoje não tem isso. Hoje está todo mundo vivo na palavra, fervoroso, sabe que está em Cristo, temos que refletir Cristo, aonde nós estivermos no meio dos que estão. A gente sabe que a Bíblia fala quando está mortos ali, a gente fala de uma morte física e espiritual, separação de Deus, tá? Em práticas que Paulo menciona até em Efésios, ele está em prática das obras da carne, e o crente, ele não tem problema, a gente não é problema, a Bíblia não proíbe você estar no meio dos ímpios, e deve ser a oportunidade. Jesus andava no meio dos que bebiam, dos que faziam coisas erradas, né? E Jesus ia lá e fazia a diferença e ganhava aquelas pessoas. E nós devemos fazer a mesma coisa, né? Como vivos no Senhor, temos Cristo, obedecemos, caminhamos como filhos, estamos no meio daqueles que estão mortos, e eles vão ver quem? Cristo em nós. Assim deve ser. Eu acredito que Paulo que estava falando era exatamente sobre aquelas pessoas. A mensagem era para filhos desobedientes, que tem aparência de estar igualzinho, né? Está vivendo no mesmo estilo de vida de pessoas de lá do mundo, ou que não conhecem a Cristo, que não tem Cristo. E nós somos chamados para refletir Cristo, porque o Espírito de Deus convence a gente que nós precisamos de Cristo. Aí a gente recebe, aí o Espírito usa a gente para refletir Cristo para as pessoas. É uma responsabilidade ou não é? É uma responsabilidade, porque tem muitas pessoas que estão no pecado, estão ali surdas, não querem ouvir o Espírito falar, porque o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, e o Espírito, porque quer salvar as vidas, ele quer usar a sua vida. Agora, se você vive como um deles, qual é a esperança desse povo? Nenhuma. E Deus quer usar a sua vida. Olha isso aqui para mim, Deus querendo usar a minha vida. E é uma oportunidade de eu refletir Cristo para os meus filhos, Cristo para os meus amigos, Cristo para os meus irmãos. Vocês entendem isso que eu estou falando? É a palavra de Deus, não é? E aqui a gente vai ver aqui vários... Paulo vai continuar falando aqui depois, no versículo 15, mas eu fui buscar, curiosamente, alguns avivamentos que aconteceram. Pelo menos eu sei lá umas três histórias de avivamento. E uma coisa que eu percebi, avivamento não é pula-pula, não é barulho. Avivamento são vidas transformadas. O que fumava, deixa de fumar. O que se prostituía, deixa de prostituir. O que estava morto, ressuscita, começa a viver. O que estava perdido, se encontra. Você olha nas histórias dos avivamentos, não era barulho, era transformação, era ação do Espírito Santo, mostrando Cristo para as pessoas, e as pessoas eram impactadas. Isso é avivamento. E olha, de verdade, nós precisamos de um avivamento nesse tempo. A Deus tocar nossa terra, nossas vidas. Nossas vidas nós precisamos, meus amados. Precisamos desesperadamente clamar pelo um avivamento. Mas avivamento é arrependimento. É a gente chorar aos pés do Senhor, reconhecer, Senhor, isso aqui é uma realidade na nossa igreja. Precisa clamar, a igreja hoje moderna precisa clamar desesperadamente por um avivamento. A gente escuta avivamentos que estão se falando por aí, mas a gente não vê resultados, não vê vidas transformadas. Eu me questiono, será que isso é avivamento? As igrejas lotadas e não temos vidas transformadas, vidas que não se parecem com Cristo. Porque o Espírito de Deus... está um mover do Espírito Santo, mas a gente, num convívio, você está vendo Cristo nas pessoas, você está vendo vidas transformadas, testificando e glorificando Cristo.
vidas cheias do Espírito. Eu estou cheio do Espírito Santo, mas o meu testemunho é na contramão. Como é que eu estou cheio do Espírito Santo? Se o Espírito Santo glorifica Jesus, a mim, se eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou glorificar a quem? A mim mesmo? Não, se eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou glorificar a Cristo. Eu vou mostrar a Cristo, eu vou refletir Cristo. Se eu não estou cheio, amém. Se eu estou cheio, eu reflito. Se eu não estou refletindo Cristo, pode ser um grande sinal. Já tem aqui, minha irmã. A 2, melhor ainda, deixa aqui. Toma tudo agora aqui. A irmã falou, toma tudo aqui agora. Bebe as 2 agora. Fica cheio, cheio dessa água, né? Amém. Deixa eu até beber um pouquinho mesmo. Vocês estão me seguindo, meus amados? Versículo 15 do mesmo capítulo 5. Então, avivamentos, sinal de avivamento são vidas transformadas. O Espírito de Deus, sabe, enche mesmo, visita mesmo as pessoas, elas são impactadas e transformadas. Ele continua aqui falando para filhos desobedientes. Portanto, vede prudentemente como andais, levando uma reflexão. Você está andando aonde? No Espírito, ou as suas práticas não está batendo, está indo na contramão, porque um vai na contramão do outro. Se você anda na carne, você está vindo para cá. Se você anda no Espírito, você está vindo para cá. Como é que você vai falar que está andando no Espírito e você está vindo para cá? Não dá, tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada. E ele vai falar assim, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Aqui ele está se referindo a aquelas práticas que está lá, que você vai ver lá, aquela lista de como filhos desobedientes que está lá nesse texto que eu falei para você, no versículo lá, naquela lista que Paulo manda. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, ou vivam no Espírito, escutem, caminhem na direção como filhos de Deus. Paulo está dizendo isso aqui. Aí ele vai dar aqui uma recomendação, porque ele fala assim, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Parece um culto, né? Parece um culto, o momento que a gente se junta, está cultuando a Deus, e o culto não era, aquele tempo não era resumido somente a isso aqui, era em casa, era onde nós nos reuníssemos, era um culto a Deus, porque ali era uma oportunidade de uma pessoa ver a gente adorando a Deus, dando testemunho de Deus, manifestando Cristo em nossas vidas, e as pessoas eram impactadas, e o número da igreja crescia assim de uma maneira tremenda, porque era uma obediência ao Espírito Santo, eles caminhavam cheios, e o Espírito Santo visitava e usava aquela igreja, refletia Cristo, e muitas pessoas se convertiam. Lógico, tinham problemas, mas eles eram tratados, eles eram ensinados. Olha, hoje nós temos o privilégio, gente, da palavra já escrita. Aquele tempo, dependia dos apóstolos chegarem a ensinar para eles. Eles levantavam líderes que saíam ensinando tudo isso que a gente está falando aqui hoje. E já está tudo na palavra, que a gente precisa simplesmente receber esta palavra e colocar em prática. Colocar em prática. Imagina, naquele tempo, hoje nós temos às vezes a gente tem 5, 10 Bíblias em casa, né, e está lá bonitinha, está guardada, né? A Bíblia fala para guardar a palavra, e a gente, já até falei isso aqui, né? Eu não tenho muita historinha, mas fala para guardar, eu vou repetir o que eu já falei aqui, para guardar a palavra, né? E as pessoas fazem literalmente, guardam na gavetinha, no armário, em todo quanto é lugar, bota até na estante aberta, mas é para guardar onde? Coração, tem que ler tudo.
Porque senão eu não vou guardar, tá bom, eu vou guardar então. Vou obedecer a palavra de Deus. Guardei a palavra na gaveta. Coitado, é guardar no coração. É no coração. E para guardar no coração, eu preciso, me alimentar. Eu preciso beber dessa fonte. Se eu não faço, posso estar guardando em qualquer outro lugar, menos aqui dentro. A Bíblia mostra para a gente. E a gente precisa viver isso aqui que Paulo está ensinando, buscando ser cheio. Né? E fala assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor a Cristo, na obediência aos ensinamentos de Cristo. Porque aí na nossa comunhão, a gente vai refletir Cristo para as pessoas, para os nossos irmãos, a gente vai refletir Cristo. Para as pessoas que não conhecem a Jesus, a gente vai refletir Cristo. Porque eu tenho uma ação do Espírito de Deus na minha vida que me convenceu que eu preciso do Espírito Santo. Eu sem o Espírito Santo agindo, me convencendo, eu nunca ia crer em Jesus, se o Espírito Santo não tivesse feito essa obra na minha vida, e eu jamais, o André é uma pessoa, o André mesmo, sem Cristo, não tenho o que oferecer. Posso oferecer algumas coisas que são temporárias, podia de repente pegar um dinheiro, ajudar uma pessoa temporária, né? Uma coisa que é assim, que o ferrugem vai destruir, que vai acabar, é temporária, as coisas da terra são temporárias, e o maior tesouro que nós temos e que nós somos chamados para oferecer é quem? Cristo. Porque é a oportunidade da gente ser reconectado com o Pai. É a oportunidade que as pessoas estão lá fora e que nós tivemos de reconectar com o Pai, de poder ter comunhão com o Pai. Porque esse é o propósito mesmo, que o Espírito de Deus vai trabalhar em nós, para que a gente possa refletir Cristo. E a gente refletindo Cristo, né, a gente é discipulado por Jesus, os ensinamentos de Jesus começam a tomar assim na sua vida como uma realidade, e você começa a discipular outras pessoas, e as pessoas vão olhar para você, você é diferente, você fala diferente, você, se comporta diferente no meio das pessoas, você tem uma atitude diferente, a tua vida é diferente. Será que as pessoas, quando olham, faz uma reflexão, quando as pessoas olham para você, elas veem você mesmo ou veem Cristo na sua vida? Se você está refletindo Cristo, eu posso dizer que você tem andado cheio do Espírito de Deus, desejando as coisas do céu, fazendo exatamente como a palavra manda que nós façamos. Exatamente como a palavra, porque a referência, o Espírito Santo não vai falar nada diferente, porque ele que inspirou a palavra, ele que trouxe a revelação para os homens, ele vai confirmar, ele vai testificar, ele vai trazer o que já está aqui na palavra para as nossas vidas. Nós precisamos colocar simplesmente em prática a palavra. Olha, e isso aqui é a vontade de Jesus. Deixa eu ver as horas, que horas tem? 11h10 já, né? Meio-dia 10. 11h10, meio-dia 10, né? Mudou o horário já, né, hoje, né? Que bênção. Nós perdemos uma hora então hoje, né? Mas vamos ganhar aqui, o Senhor abençoe aqui, possa multiplicar o tempo. Amém? Multiplicar o tempo. Mas vai multiplicar, eu tenho certeza disso. A vontade de Jesus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Você vai, em Atos 2:4, você vai ver que lá no começo Jesus ordenou para que ninguém saísse, porque era importante ser guiado pelo Espírito Santo. Os apóstolos, eles precisavam, Jesus estabeleceu que o Espírito Santo ia nos guiar. Eu já falei aqui que o Espírito Santo vai nos guiar até o dia da redenção, até o dia da volta de Jesus. Nós precisamos, como filhos, ser guiados pelo Espírito Santo. E Jesus fala aqui em Atos, a palavra em Atos está escrito capítulo, deixa eu ver aqui onde é que está, eu mudei a folha aqui, capítulo 2, versículo 4, e todos ficaram, porque Jesus no começo, lá no capítulo 1, Jesus vai falar para esperar o dia do Espírito Santo e tal, o dia de Pentecostes, e está aqui, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O Espírito encheu, o Espírito começou a conduzir, começou a abençoar aquela liderança, começou a abençoar aqueles irmãos ali, e a gente sabe o resultado, a igreja cresceu, as pessoas começaram a testemunhar.
gente vai ver alguns textos aqui, e a conversão de Paulo, olha o que vai falar, Ananias vai falar para Paulo. Então Ananias entrou na casa, Paulo se converte, Jesus aparece para ele, você sabe, você conhece bem da Bíblia, você sabe, Paulo se converte, no versículo 17, capítulo 9, de Atos, ele vai falar assim, então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Paulo e disse, irmão Saulo, sobre Saulo, que é Paulo, a gente sabe que é Paulo, e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Para que você, Paulo, eu imagino, gente, a Bíblia não relata o tempo, mas eu creio que Ananias ensinou as palavras de Jesus, ele recebeu a ordem, eu vim aqui para te ensinar, Paulo, olha o que Jesus fez aqui, olha o que Jesus fez. Paulo era o perseguidor da igreja, Paulo estava experimentando um avivamento na vida dele, porque o Espírito de Deus vai começar a trabalhar na vida de Paulo tremendamente, aquele que perseguia a igreja, agora passa a ser o apóstolo dos gentios, um dos maiores homens da palavra, um homem muito usado, porque estava cheio do Espírito Santo, e ele aprende com Ananias aqui agora, olha, Jesus mandou Paulo te dizer que você volte a ver, Paulo, e que você seja cheio, que você seja guiado, que você seja usado, porque grande obra o Senhor tem para a sua vida, Paulo. Então ele deve ter aprendido, gente, escutado Ananias falar, ali foi se alimentando e crescendo e aprendendo, e aí você conhece a história de Paulo, um homem cheio do Espírito Santo. Um homem sendo guiado, usado, testemunhando de Cristo, tendo um relacionamento profundo, assim, de momento que o Espírito fala assim, Paulo, não faça isso, não vá, que ele não vai. Paulo, vai e faz isso, e ele vai, obediência. A gente vê Pedro obedecendo a voz do Espírito, indo para a casa de Cornélio e fazendo o que não era que nenhum judeu podia fazer ali, ele obedece a voz do Espírito, vai lá e anuncia Cristo. E as pessoas se convertem, os gentios se convertem e começa uma grande obra no povo gentio. E chegou até a gente, porque era uma ação de Deus, era uma ação do Espírito Santo, que aqueles homens se converteram, receberam o discipulado de Cristo, aprenderam de Cristo e passaram, e foram passando, e foram formando outros discípulos, e chegou até onde? Até você. Porque alguém obedeceu, alguém escutou a voz do Espírito, alguém decidiu caminhar. Isso é toda a história de pessoas cheias do Espírito Santo. Você vai ler em Atos capítulo 4, versículo 7, a gente vê aqui os sinais na história aqui de Pedro e João, que eles operam um milagre, eles testemunham de Cristo, eles aqui até no que vão falar, eles são instruídos pelo Espírito Santo. Quem foi que falou isso? O próprio Jesus falou assim, não se preocupe quando você for levado aos tribunais no que falar, porque o Espírito de Deus vai estar com vocês e vai colocar a palavra nos seus lábios para vocês falarem o que vem de mim. Estavam alinhados, era uma igreja cheia do Espírito Santo. E ele fala assim, Atos 4, 7, e pondo-os no meio, perguntaram com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio, agora ele vai ser usado, ou vai ser guiado, até mesmo no que falar, lhes disse, principais do povo, e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, eles manifestaram, cheios do Espírito Santo, eles ali foram usados, manifestaram o dom da cura, eles curaram um homem, quer dizer, o Senhor usou a vida de Pedro e João para curar um homem, e do modo como foi curado, ele vai lá, acerca do benefício, deixa eu ler o versículo 9 de novo, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, quer dizer, eles foram levados a um tribunal, ali os sacerdotes chamaram e foram interrogá-los agora, e eles ali cheios do Espírito Santo, como Jesus havia falado que eles seriam usados para não se preocupar, e agora o Espírito de Deus vai usar a vida desses homens, e no versículo 10 ele fala assim, olha,
seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, por que eles vão falar em nome de Jesus? Porque eles estão cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo mostrou que eles precisavam de Cristo, agora eles estão exaltando, o que eles estão fazendo é no nome de Jesus, eles estão mostrando quem é, qual é a razão do que eles operaram aquele milagre, qual é o motivo, para exaltar a Jesus. É em nome de Jesus, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome, perdi aqui, meu. Eu fui dali para cá, eu já me perdi aqui. É a mesma versão, eu já perdi aqui. Onde é que está aqui? Versículo 10, né? Ou está diferente aqui? Ou eu não peguei completo, eu cortei, eu acho. O Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. No nome de quem? Por que eles apontam para Jesus? Porque estão cheios do Espírito Santo. O Espírito mostra que eu preciso de Cristo. E tudo o que eu faço é para glorificar a Cristo. A gente, assim, é tanto para mim hoje, é tanto eu faço. Eu sou o cara que a gente, sem Cristo, não fazemos nada. Podia ser uma simples reunião, uma mera reunião aqui de amizade. Mas aqui a gente está para mostrar Cristo, para refletir Cristo, para as pessoas aprender de Cristo, para que a gente possa lá fora fazer a diferença. Aí você vai ver uma igreja agora cheia. Aqui a gente vê que antes no capítulo 4, a gente viu que eles eram guiados até no que falar e glorificavam a Cristo. Agora a gente vai ver uma igreja em Atos cheia do Espírito Santo. E olha um sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja unida, uma igreja que aponta para Cristo, não para nós mesmos. Não é porque o pastor faz, é porque Cristo faz em nós. Não é por causa dos músicos fazem, é porque Cristo faz em nós. Não é por causa de vocês, é porque é Cristo em vós. Cristo. E a gente vai ver isso exatamente aqui, ó. Depois de orarem, tremeu o lugar, referente até mesmo, eles se reuniram para glorificar a Deus, para agradecer a Deus do que Jesus havia feito na vida deles ali, naquela situação que eles saíram livres ali do conselho que foi, e eles viram Deus se manifestando, eles viram a palavra de Cristo se cumprindo, eles viram sinais na vida daquele homem que recebeu o milagre, eles foram assim impactados, o Espírito de Deus agindo, direcionando e tudo sempre glorificando. Agora eles se reúnem aqui e vão trazer o testemunho para a igreja, para a congregação. Eles se juntaram, olha, nós queremos aqui orar e queremos nos reunir aqui para mostrar, para contar o testemunho, o que Cristo fez em nós. Olha o que ele vai falar assim, ó, depois de orarem, tremeu o lugar. Eu já fiz um resumo, você pode ler o capítulo 4, você vai ver que eu estou falando aqui, está alinhado direitinho, né? Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. As pessoas que estavam vendo, escutaram o testemunho ali de que Cristo operava na vida daquela liderança, né? Cristo sendo guiados pelo Espírito Santo. O que aconteceu, a igreja recebeu, a igreja entendeu, a igreja abraçou a visão, a missão ali da igreja, a igreja recebeu aquilo e começou a querer, desejar nos corações, viver a mesma coisa. Vamos caminhar junto nessa mesma coisa, nós entendemos essa mensagem, é isso que nós somos chamados para fazer, para anunciar a Cristo. O Espírito Santo inunda os corações e a igreja é usada poderosamente. Eu creio que a igreja é chamada para isso, para manifestar, para ser luz, para ser sal da terra. Mas a gente precisa alinhar com a palavra. No versículo seguinte ele fala assim, da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração, estavam conectados em obediência, ali a unidade era plena, sabe? Tinha problemas, mas eles tratavam das pessoas, cuidavam,
as pessoas, os líderes e as outras pessoas que entendiam, eram assim, sabiam da missão deles de poder ajudar os que estavam perdidos. Nós vemos aqui que eles tinham comunhão uns com os outros, se preocupavam, visitavam, iam na casa dos irmãos, né? Assim que tinham problemas, alguns irmãos que a gente vê que tinha algumas pessoas que cismavam de querer caminhar como desobedientes, e eles tratavam, eles iam nas casas, visitavam, oravam, ajudavam, se tinha necessidade financeira até ajudavam os irmãos. Ninguém considerava unicamente uma coisa, sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. A gente vê hoje, a gente tem dificuldade até para dar 10%, quanto mais colocar disponível o que nós temos para o reino. Ninguém vai pedir aqui que você dê sua casa, aquilo aqui, mas o que eu tenho tem que estar disponível, porque eu sou administrador do que eu tenho. Quantos entendem isso? Que você é um administrador do que você tem. Você é mordomo. Deus colocou nas tuas mãos e tem que estar disponível, porque o Senhor pode pedir para você abençoar um irmão. A gente vê essa prática, eu não vou nem parte da mensagem, mas esse é um sinal de que uma pessoa está cheia do Espírito Santo, porque não está presa nas coisas terrenas, está tudo disponível para o reino. Você vê, Davi era assim, Davi, tudo que eu tenho é teu, Senhor, o que eu dou, não estou dando, estou devolvendo para ti, não estou dando nada do que é meu, é do Senhor mesmo, eu sou um mero administrador, toma, é teu, Senhor. Obediência. Sinal de que está cheia do Espírito, está obedecendo, mas também não é só isso, não é só contribuir e viver, sabe, de outra maneira, não é isso. É muito mais, primeiro é refletir, entender a mensagem, entender a palavra, é abraçar isso, porque quando você é cheio do Espírito, isso aí, o Senhor trabalha nessa área. Porque acho que eu tenho que falar que a última área que Deus trata em nós é a carteira, a gente segura, né? Trata em todas as outras áreas, mas essa aqui não, deixa que eu cuido. Não é assim que a gente faz? Guarda a carteira, né? Não está nem na mensagem, mas assim, é importante, porque a gente tem coisas sim que precisa ser feita, foi estabelecido pela palavra para ser feita, e precisa, porque Jesus, o Espírito de Deus vai usar nossas vidas, e Ele dá a bênção para a gente abençoar a outros, e o ministério e a obra de Deus. A gente vê muitos ensinamentos contrários a isso. Ninguém fica aqui, tem que dar, tem que dar, tem que dar. Eu entendo que é algo natural, é no amor, é no entender a mensagem. Eu faço porque eu amo. Eu faço porque eu amo, eu contribuo porque eu amo a obra. Porque você é obrigado, aquela coisa, vai ser castigado. Mas sabe, não tem isso mais, gente. É no amor, é escutar a voz do Espírito e obedecer simplesmente a palavra. Ponto. E a gente vê a igreja primitiva, né? O pastor Márcio até falou para um irmão que mandava lá uma mensagem criticando, aí mandou o irmão, né? Você mandou esse texto aqui, não foi esse texto? Versículo 4:7, se eu não me engano, 4:34, se eu não me engano. Lembra daquela história que eu estou falando? E calou, irmão, né? Calou. Por quê? Porque está brigando por 10. Imagina ter tudo disponível para o reino. Opa! Então é melhor, de repente, ficar com 10 mesmo, né? Porque eu não queria... Estava apegado nas coisas. Tem muita gente apegada. Tem muita gente que ouve espíritos enganadores. Cuidado com o Google, cuidado com o YouTube. Você não caminha, você não conhece, você não sabe se é... Você tem que ter conhecimento de quem está ministrando, quem está te ensinando. Você é direcionado do Espírito. Você está caminhando, sabe, se a vida do camarada está indo na contramão do Espírito? Da onde é a fonte da vida dele? Você conhece? Você caminha? Você caminha com a pessoa? Você tem que conhecer. Você vai arriscar a sua vida, a sua eternidade, a sua família, tudo. Gente, sem conhecer, eu não estou falando que existem muitos homens de Deus. Existem muitas pessoas, muitas coisas boas. Você tem que filtrar. Tem que ter discernimento do Espírito. E a gente vê isso aqui, ele fala assim, olha, no versículo seguinte, com grande poder, versículo 33, com grande poder, 4:33, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar, cheio do Espírito, testemunhando da ressurreição do Senhor
e grandiosa graça que estava sobre todos eles. Aí, meus amados, você olha para a liderança, eu peguei Jesus mandando, peguei a igreja cheia, agora eu peguei alguns homens de Deus aqui, que eram cheios do Espírito Santo. Eu vou fazer de uma forma bem resumida, para a gente não se prolongar muito aqui. Atos 6:3, Pedro manda escolher líderes cheios do Espírito Santo. Escolher dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Aí você olha para a vida de Estevão em Atos capítulo 7, anunciando a Cristo, cheio do Espírito Santo, suportou ali, foi apedrejado, mas glorificando a Cristo. Você vai para a vida de Filipe, olha a história de Filipe em Atos capítulo 8, você vai ver a história. Meu irmão, o 7 é grandão, e é uma aula de palavra que Estevão dá, ali toda a história, desde o princípio. Então, você quer ler 7, olha, lê em casa, porque é uma bênção, um homem cheio do Espírito Santo, e vai no final lá, ele é apedrejado e glorifica a Cristo, porque estava cheio. Ele fala assim, vocês estão resistindo à ação do Espírito Santo. Estevão, cheio do Espírito Santo, anunciava, né, a palavra com autoridade e com poder, né? E as pessoas, alguns puderam ver, e Paulo estava ali assistindo. Paulo deve ter ficado talvez impressionado. Ele era um dos perseguidores, ele estava ali vendo, ele participou do primeiro mártir da Bíblia ali, Estevão sendo apedrejado, um homem cheio, e Paulo participando daquele assassinato ali que eles cometeram, né, de um homem cheio do Espírito Santo. E tem muitos outros homens, histórias na Bíblia que você pode ler e aprender e viver na sua vida. Porque essa não se limitou a esse tempo. É para hoje. É para você ser cheio do Espírito Santo, porque a vontade de Jesus é para. E se você deseja ser cheio do Espírito Santo, uma coisa que você vai experimentar é Cristo na sua vida, e você vai querer viver isso na sua caminhada enquanto viver nesta terra. Eu peguei uma ilustraçãozinha aqui, que eu já li aqui, mas acho que a maioria das pessoas aqui, talvez você já tenha escutado até na internet isso. Eu peguei na internet essa ilustração de como ser cheio do Espírito Santo para aprender aqui. Escuta bem a história, é uma história, ok? Ao final da escola dominical, 3 adolescentes queriam entender melhor a mensagem daquela aula e abordaram o pastor responsável pelos jovens da igreja. Pastor, a Bíblia diz em Efésios 5,18 que devemos ser cheios do Espírito Santo. Mas nós estamos com uma dúvida. Como uma pessoa pode se encher do Espírito Santo? Como se faz isso? O pastor então sorriu para aqueles 3 jovens e disse, vamos fazer o seguinte, vamos até o depósito da capelinha para buscar uma peneira. Depois quero que vocês vão até o rio e encham essa peneira com água. Quando conseguirem, vocês terão a resposta. Duvidosos, eles questionaram o pastor, peneira? Rio? O que você quer dizer com isso, pastor? Você só pode estar brincando, né? Apenas façam o que eu digo, disse ele. Os jovens continuaram incrédulos, mas foram até o rio que ficava próximo à capela. Lá eles tentaram diversas vezes, mas não conseguiram pensar em alguma maneira de encher a peneira de água. Então 2 deles disseram, o pastor está doido, vamos embora, senão passaremos a tarde inteira aqui tentando encher essa peneira. Um dos adolescentes, porém, discordou e decidiu insistir. Não vou de jeito nenhum. O pastor nos desafiou e eu não quero voltar sem uma resposta. Quero saber como as pessoas podem ficar cheias do Espírito Santo. Então ele ficou elaborando uma estratégia para conseguir encher aquela peneira com água, enquanto os 2 amigos foram embora para casa. Horas mais tarde, o pastor foi até a margem do rio e encontrou aquele jovem lá. Ele mergulhava a peneira e a levantava várias e várias vezes. Ao ver o pastor, o adolescente com um semblante muito triste, pastor, quando eu
coloco a peneira na água, ela fica cheia, mas quando eu tiro, ela esvazia. É impossível mantê-la cheia, não dá. Com o mesmo sorriso de horas atrás, o pastor disse àquele rapaz: pronto, você encontrou a resposta. Você só conseguirá manter a peneira cheia quando permanecer com ela mergulhada na água. Já impaciente, o jovem retrucou: mas o que isso tem a ver com ser cheio do Espírito Santo? Então o pastor respondeu: ora, da mesma forma acontece com o Espírito, nós somos a peneira e a água do rio é o Espírito Santo. Só conseguirá ser cheio aquele que permanecer mergulhado nele. E é por isso que devemos sempre cantar louvores a Deus, mesmo em tempos difíceis, dar graças ao Senhor em todas as circunstâncias, a servir ao próximo, imitando o exemplo do nosso Salvador. Só uma maneira de permanecer, de andar, é mergulhado no Espírito.